Bem-vindo ao Pod Ninja, o podcast do Get Ninjas. Nele falamos sobre temas conectados a empreendedorismo, tecnologia e mercado de serviços. Aqui vamos trazer todas as semanas convidados especiais, dicas e conteúdos exclusivos para você que curte estar por dentro de todo esse universo. Meu nome é Rafael de Almeida, eu sou o host e esse é o nosso episódio de hoje. E no Pod Ninja de hoje nós recebemos ele, Cris Cordeiro, que é empreendedor e participante do movimento Pra Frente. Cris, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô, Rafa, eu que agradeço pela oportunidade de falar aí com todo mundo da Get Ninjas. Estamos ansiosos para poder aprender com você aqui hoje, cara. Cris, conta pra gente, assim, um pouco da sua vida, sua trajetória, de onde você vem, onde você tá hoje. Para quem não te conhece, é o seu momento de se apresentar. Ah, que bom. Ô, Rafa, como eu não tenho sotaque, eu gosto de começar falando que eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou empreendedor desde o ano 2000, já lá se vão 21 anos, trabalho com a área de comunicação, publicidade e propaganda, e ao longo dos últimos 2 anos eu tenho tido a incrível oportunidade de participar do Pra Frente, que é esse projeto da Fundação Dom Cabral e que agora inaugura essa parceria super legal com o Get Ninja. É uma plataforma para levar informação importante e útil para quem, como eu, trabalha por conta própria, quer vender mais, quer ter uma tranquilidade, uma visão de negócio de longo prazo mais tranquila. Então, a minha trajetória é essa. Nos últimos 20 anos, tenho aí empreendido e seguido um caminho que eu acho que é o caminho do futuro. Eu acho que empreender é o caminho que... Acho que o futuro é do empreendedorismo. E pensando no empreendedorismo, nisso que você está falando, eu acho que para quem está começando agora, ou talvez para quem já esteja nesse mercado, já esteja aí construindo o seu negócio, é muito importante que a pessoa consiga empreender de uma maneira correta, saudável e entendendo o seu negócio, né? E eu acho que a plataforma, o Pra Frente, ele veio principalmente com esse objetivo, né? De levar a educação empreendedora para as pessoas, né? Eu acho que quando a pessoa começa a empreender, ela tem a oportunidade ali de trabalhar por conta própria, muda muito o comportamento que ela tem que ter com relação ao negócio dela. A responsabilidade dela com ela mesma, com o negócio dela, é diferente, né? Não é que aumenta. A gente sempre tem que ter muita responsabilidade com a gente, trabalhando numa empresa ou trabalhando por conta própria. Mas o tipo de atuação que a gente tem que ter, a forma que a gente tem que agir, o tipo de compromisso que a gente tem é muito diferente. Então, o Pra Frente, ele é uma forma diferente de falar com o empreendedor, porque ele fala ele começa falando desse comportamento empreendedor, dessa forma diferente, dessa visão diferente que a gente precisa desenvolver para que o nosso negócio dê certo. Quando a gente trabalha, às vezes, numa empresa, a gente tem a oportunidade de cuidar de uma coisa só. Então, a gente chega, trabalha, empresas em geral têm outros departamentos ou tem outras pessoas que estão ali fazendo coisas diferentes para que aquela empresa funcione. Quando você é empreendedor, e todo empreendedor do mundo começa com um negócio pequeno, né? Então, eu vejo aí o Uber tem milhões de carros pelo mundo, mas o Uber já teve 10 carros, depois 20, depois 30, né? Tudo vai crescendo. O McDonald's já foi uma lanchonete. Hoje são milhares de lanchonetes. Então, todo empreendedor, todo mundo que começa a trabalhar por conta própria, começa pequeno. E aí você acaba tendo que fazer tudo. E aí eu acho que essa é a grande diferença. Você ter a responsabilidade de todos os aspectos do seu negócio. Você tem a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro, você tem a responsabilidade de comprar bem, você tem a responsabilidade de vender melhor do que comprou. Então você começa a ter que atuar, bater o escanteio e chutar para gol. Essa eu acho que é a grande diferença. E o Pra Frente, ele soube capturar isso. Então, quando o empreendedor vai lá para começar o seu treinamento, a sua capacitação, para ter mais informação, primeiro, a plataforma ela é muito fácil de acessar. Ela parece com o Netflix, igualzinho o Netflix. O jeito de clicar, como os vídeos estão dispostos. Então é muito intuitivo, é muito fácil de chegar nos vídeos que você quer e assistir fácil. Segundo,
a plataforma ocupa muito pouco espaço no celular, são muito poucos dados. Então, de qualquer Wi-Fi, ou mesmo se você tem um pacote de dados limitado, você consegue assistir os vídeos sem gastar seu pacote de dados de uma vez só. E aí eu acho que a gente pode entrar com um outro contraponto, da mesma forma que a gente tem a facilidade no acesso à plataforma, a qualidade dos conteúdos que são oferecidos e a diversidade desses conteúdos, né? Seja por áudio, seja por vídeo, por e-book, por quiz, enfim. Eu acho que tem um outro grande destaque nisso tudo, que é a Fundação Dom Cabral, né? Quem conhece, quem tem no currículo, quem já teve algum tipo de presença em curso, palestra relacionada à Fundação Dom Cabral, sabe que ele tem peso e tem qualidade, né? E isso tá tudo presente no pra frente, né? A qualidade e o atestado de que ali é um conteúdo realmente que vai fazer diferença na vida de quem for aprender dentro da plataforma, né? A Fundação, é legal você ter falado da Fundação Dom Cabral. Para quem não conhece ainda, a Fundação Dom Cabral, ela há 15 anos consecutivos, ela é eleita por um jornal importante em inglês chamado Financial Times como a melhor escola de negócios da América Latina, e no último ranking ela ficou entre as 10 melhores do mundo. É uma escola de negócios voltada para negócios, com 45 anos de tradição. É uma escola que tem lá as melhores cabeças de gestão e de empreendedorismo que existem no Brasil. Esse grupo de gente brilhante que tem lá, eles se reuniram para falar o seguinte: olha, e se a gente pegasse todo esse conhecimento que a gente tem de gestão de empresas e criasse uma experiência que fosse sensacional para o empreendedor, para quem trabalha por conta própria e que está começando agora? Então esse foi o ponto de partida do que as pessoas encontram lá no Pra Frente. Os vídeos são muito rápidos, Rafa. Lá tudo está estruturado como se fossem séries. Então você entra lá, tem uma série falando só de endividamento. Você sabe que endividamento é um grande desafio para a gente, né? Principalmente quando a gente está começando. A gente sempre precisa de ter um investimento no negócio, um capital de giro. A receita, às vezes, o que a gente está ganhando é menor do que o que a gente está gastando no começo. Isso faz parte de todo o negócio, com todo mundo é assim. Então, lá numa série de endividamento, você vai ter lá 4 ou 5 episódios que vão dar dicas em vídeos de até 3 minutos, ou seja, você recebe muita informação com muito pouco tempo. A gente sabe também que a vida de quem trabalha por conta própria é sempre muito corrida, né? Sim. Então os vídeos eles são muito curtos para ir direto ao ponto. Só com informação que você precisa e informação de um jeito que você assistiu o vídeo, no dia seguinte você já pode colocar em prática. Então eu acho que esse é um aspecto muito legal e que a Fundação Dom Cabral, com essa experiência toda que ela tem, ela soube fazer essas informações de uma forma tão ágil, mas ao mesmo tempo com tanta profundidade. Informação que realmente útil, que quem precisa vai poder colocar em prática rapidinho. Perfeito. Já vamos deixar aqui o endereço para quem quiser saber mais, para quem quiser acessar a plataforma. Onde que a pessoa tem que ir para ela poder conhecer um pouquinho mais sobre o Pra Frente? Primeiro, essa parceria com o Get Ninjas, porque Rafa, eu estou muito orgulhoso de estar aqui conversando no Pod Ninja, nesse projeto da Academia Ninja, porque o Get Ninja é uma empresa que a gente admira muito. É uma empresa de inovação, que começou com uma pegada diferente, que começou a conectar essas pessoas, esses empreendedores, esses profissionais autônomos, essas pessoas que sabem fazer coisas com quem precisa. Então eu acho que resolveu um grande problema que a gente tinha na hora que precisa de um profissional. A Get Ninja conseguiu abraçar isso de uma forma muito legal. Boa. Então, para conhecer mais o Pra Frente, o ponto de partida é ficar atento com as comunicações que a Get Ninjas tem mandado aí para a galera, né? A gente já teve a divulgação aí de e-mails, a gente está colocando algumas notificações nos celulares para quem já baixou lá o aplicativo, e aí a gente está sugerindo que a pessoa, já mandando o link para a pessoa entrar de forma muito fácil, fazer o seu cadastro, e é super importante fazer o cadastro lá, é um cadastro rapidinho, e que pergunta, por exemplo, o endereço, para saber em que cidade que a pessoa está, porque aqui em Belo Horizonte tem um mercado, às vezes, diferente do mercado do Rio. Então vão ter algumas coisas que são interessantes para um público aqui de Belo Horizonte, mas que não são tão interessantes assim lá no Rio de Janeiro. Então,
o Pra Frente ele tem muito cuidado em entregar a informação certa para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Perfeito, perfeito. Então pergunta o endereço. Pergunta o CPF, mas é para não confundir uma pessoa com a outra, porque o CPF é o número único, fica muito fácil de distinguir uma pessoa da outra, foi a forma mais segura que a gente achou para que não tenha sobreposição, para que as pessoas não se confundam lá dentro, pessoas que têm o mesmo nome, às vezes um nome muito comum como o meu, por exemplo, é Cristiano Cordeiro, vai ter uns 2 ou 3 por aí, e aí a plataforma fica meio perdida, então pede o número do CPF para a gente poder distinguir uma pessoa da outra. Mas é super fácil. Perfeito. Não, tranquilo. Ali atrás você falou um pouquinho pra gente, você citou como exemplo de um dos conteúdos que a gente encontra lá no Pra Frente, que é ligado ao endividamento. E a gente sabe que hoje no Brasil, sei lá, 70% das novas empresas, elas não conseguem passar do 3º ano justamente por conta das suas finanças, né? É o índice aí de sobrevivência das pequenas e médias empresas é muito grande. E esse tipo de conteúdo ajuda a preparar melhor um novo empreendedor para ele encarar o mercado, né? E aí eu queria escutar de você o seguinte: qual que é a melhor maneira, qual que seria o primeiro passo para alguém que está querendo realmente empreender, mas empreender do jeito certo? Porque quando a gente fala em empreendedorismo hoje, parece aquele motivacional bonito, aquele mundo feliz, e a gente sabe que na prática é muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação, exige paciência, foco. Então, se a gente for falar de empreendedorismo aqui agora, para quem quer começar do jeito certo, qual seria o seu conselho, assim, o seu conselho pé no chão? Ô Rafa, o que eu posso compartilhar com vocês é a minha experiência. Eu não comecei a empreender porque tinha habilidades especiais ou porque todo mundo me achava que era empreendedor. Eu comecei a empreender, como a maioria das pessoas que eu conheço que empreendem, pela necessidade. Eu terminei meus estudos numa época de muita dificuldade econômica. Eu achava que eu não ia conseguir um emprego, que eu não ia conseguir uma colocação no mercado para poder pagar minhas contas e não depender tanto dos meus pais como dependia. E aí não vi outra alternativa senão a de abrir uma empresa. Então, acho que uma grande parte das pessoas começam a empreender porque precisa. Se é porque precisa, quase nunca a gente está com dinheiro sobrando para poder abrir o negócio. Você tem que começar na raça. Então, o que eu deixo de experiência minha, e eu já estou ficando velho, né? Já tenho 20 anos aí que eu comecei, é a seguinte: a gente começa no começo endivida mesmo. No começo a receita ainda é pouca. Mas quando a gente começa a ter uma visão de que é fazer um preço certo, comprar de uma forma melhor para quem tem estoque, para quem presta serviço, por exemplo, uma manicure, que vai comprar um esmalte num valor melhor, aquilo faz diferença no fim do mês. O que o empreendedor tem, a minha dica número 1 no caso de finança, é que cada real importa. É importante a gente economizar. Agora, a gente não pode economizar na qualidade, porque se a nossa amiga manicure começa a comprar um esmalte de péssima qualidade que vai dar lá alergia nas clientes, ela vai perder a cliente. Então, é importante a gente economizar, é importante a gente não jogar dinheiro fora, é importante a gente ficar de olho e não misturar o que é a despesa da pessoa física, que a gente chama, né? É o meu dinheiro que eu vou comprar supermercado, que eu vou sair no fim de semana, com o dinheiro da empresa. É ter uma separação clara. O meu negócio é o meu negócio, eu sou eu. Separar as duas coisas é um aspecto importante. E saber que é preciso ter muita responsabilidade na hora de fazer o preço de venda. Porque às vezes a gente está vendendo, tomando prejuízo, achando que está tendo lucro, e quando chega no final do mês o dinheiro não sobra. Então, lá nos conteúdos do Pra Frente, tem ótimas dicas para que a pessoa possa fazer uma composição de preços legal, que ela consiga ter margem, como é que ela faz o preço, como é que ela vende. Olha, o fiado já quebrou, dessas empresas que você falou aí que quebraram, que venderam fiado, eu te garanto que tem um monte de gente. Então, eu acho que esse tipo de dica, que parece simples, mas que faz toda a diferença, é isso que o Pra Frente tentou focar lá na plataforma. Quando a gente fala de vender mais e melhor, obviamente, até dentro do que a gente está falando agora,
A precificação, o valor que a pessoa vai pagar pelo seu produto, pelo seu serviço, é extremamente importante. E aqui no Pod Ninja, nós falamos nos últimos episódios sobre a qualificação e a qualidade do trabalho que é entregue, o relacionamento e o trato com o cliente, né, o suporte com o cliente, o tanto que isso faz a diferença na hora de você garantir uma segunda venda, uma segunda contratação de trabalho futuro. Mas aí eu acho que nessa conversa nossa aqui tá ficando cada vez mais claro um terceiro pilar nessa jornada do empreendedor, que é o do valor agregado ao produto, ao serviço, né? Porque não é só simplesmente você pegar, você citou o caso da manicure, de pegar o valor do esmalte e repassar isso para cliente no serviço, mas entra também a questão do valor agregado, né? A qualidade do atendimento, a prestatividade, o relacionamento, o pós-venda. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância do valor agregado dentro da jornada do empreendedor, porque muitas vezes as pessoas ficam em cima de uma planilha de Excel, número, tentando fechar o valor ali na vírgula, mas se esquece do valor agregado do serviço que ela está prestando, né? Se você puder compartilhar um pouquinho da sua vivência, da sua experiência e como isso é importante na vida de quem está começando agora a empreender, vai ser muito legal aprender com você, cara. Ô Rafa, tem um ditado antigo que é o seguinte: papel aceita tudo. Às vezes a gente faz uma conta no papel, a conta tá maravilhosa, mas na vida real aquilo não funciona. A coisa de fazer preço, ela é muito importante, ela é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Olha só, olha como é que é simples. A aula tá começando agora, gente. Ó, anota aí, pega o bloquinho e anota. Não, mas é só uma dica de quem já tá calejado. Tem 3 coisas que são fundamentais ali na hora de fazer o preço. Primeiro, é quanto que você gasta para poder fazer a entrega do seu serviço ou do seu produto. Então, se eu vendo cachorro-quente, não é só o preço da salsicha e o preço do pão e o preço do molho. Tem o preço do gás, tem o preço da gasolina, tem o preço da passagem de ônibus que você usou para se dirigir, ou da gasolina que o seu food truck usou para poder se deslocar. Todos os custos que envolvem ali, você tem que colocar no papel e tem que colocar um valor ali que é o seu valor de lucro. Toda empresa tem que ter lucro. Empresa que não tem lucro, quebra. O lucro não é uma coisa ruim, não é uma coisa que a gente tem que ter vergonha, não. Ele é necessário. Da mesma forma que uma pessoa que trabalha numa empresa tem muito orgulho do salário, quem trabalha por conta própria tem que ter muito orgulho do lucro, porque o lucro é que é o nosso ganha-pão. Só mudou de nome, mas é o nosso ganha-pão. Então, saber quanto que está gastando e colocar um valor de lucro é o jeito 1. O jeito 2 é saber quanto que a concorrência está cobrando. Porque se você está vendendo um sanduíche, ou se você está vendendo, se a manicure está cobrando R$10 pela unha, mas que a concorrente dela do lado está cobrando 15, ela podia estar cobrando 13, não precisava estar cobrando 10, não é verdade? Então, se é você que está cobrando 15 e todo mundo está cobrando 10, você tem que rever seu preço. Então, não adianta só você fazer a conta no papel de quanto que você gastou, nem de quanto de lucro que você quer, se esse preço não está compatível com o que seus concorrentes estão fazendo. E a terceira forma é quanto que o cliente está disposto a pagar pelo produto. Então, quando você vai num estádio de futebol e tá aquele sol danado e aquela fila enorme, tem 4.500 pessoas na fila para comprar um ingresso, e passa uma pessoa com isopor vendendo uma água mineral, é claro que o preço daquela água mineral não é o mesmo preço da lanchonete, é mais caro. Mas você está disposto a pagar um pouco mais, porque se você sair da fila para ir na lanchonete, você vai perder o lugar, você concorda? Então, o cliente ali naquela fila, ele está disposto a pagar mais do que o cliente, por exemplo, que está lá na lanchonete. Então, essas 3 coisas, elas têm que estar combinadas. Se você fez o seu custo e o concorrente, mesmo você economizando, mesmo você fazendo o máximo possível, o concorrente ainda está conseguindo vender mais barato, você tem que voltar nas suas contas e ver o que você está fazendo de errado. Ou reavaliar o mercado, né? Ou reavaliar o seu contexto, tudo. Você tem que reavaliar seus custos, tá certo? Se você está vendendo mais caro do que o cliente está disposto a pagar, porque se essa garrafinha de água você quiser vendê-la por R$20,
cara fala, não, R$20 eu não vou pagar nessa garrafinha d'água, eu vou ficar com sede aqui, daqui a pouco eu tomo, né? Então, tá de olho no cliente é importante. Quando você faz essas 3 dicas ao mesmo tempo, você tem os seus custos na ponta do lápis. Você está sabendo quanto que a concorrência cobra. E você está sabendo quanto que o cliente está disposto a pagar. Ô, Rafa, não tem erro. Seu preço está certo, seu cliente vai ficar satisfeito e você vai ter o lucro que você precisa. Mas aí eu trago um outro tópico para a gente aprofundar nessa discussão, porque você deu 3 fórmulas muito boas que, quando combinadas, ajudam muito o empreendedor a se situar no mercado com o serviço, com o produto que ele está oferecendo. Mas aí eu acho que é legal a gente também destacar a questão da tentativa e do erro, porque é muito provável que a gente vai errar nessa jornada. A gente vai cometer alguns erros, a gente vai fazer cálculo errado, a gente vai às vezes... Ah, mas aí não tem problema. Errar faz parte. O que é importante é errar rápido. Perfeito. E consertar mais rápido ainda. Porque nessa coisa de empreendedor, Rafa, as pessoas às vezes confundem um pouco teimosia com persistência. Quando você tem um sonho ou uma determinação, você quer aquilo de uma forma muito firme no seu coração ali, você está sendo determinado. Para você chegar no objetivo, você pode fazer formas diferentes, né? Você não precisa insistir na forma. Agora, a teimosia é quando você quer chegar naquele lugar que você sonhou, mas pela mesma estrada sempre. Nem sempre dá certo. Às vezes você vai ter que mudar de caminho. Então, errar faz parte do processo. Errou, não tem problema. A gente não chora em cima de leite derramado. A gente corrige, porque amanhã é outro dia e nós temos que estar de pé cedo para poder continuar jogando. O tempo está passando, vamos lá, né? Então, errar é parte do negócio. Não tem que nem sofrer, nem ficar chateado e, hoje vendi pouco, será que é o preço? Amanhã vou mudar o preço e vamos ver se é o preço. E vai testando. Agora, vou ficar o mês inteiro com esse preço para ver se é o preço. Aí, lascou. E aí, eu lembro muito de um conceito, o famoso MVP, né? Que é o de você ir sentindo o preço do mercado e ao mesmo tempo que você vai fazendo os testes, você já vai corrigindo e vai tentando evoluir, né? O que precisa ficar muito claro para quem está escutando aqui a gente agora, está começando um negócio, começando um projeto, está começando a empreender, é agilidade, né? Reconhecer o erro, tentar corrigir o erro e não perder tempo, porque o mercado é muito ágil, o mercado se transforma muito rápido e talvez aí more o grande segredo de quem quer empreender, né? Que é não perder tempo e sempre buscar evolução constante. Eu acho que a velocidade, Rafa, é o ponto principal de quem trabalha por conta própria. Tem que ser ágil, tem que ser rápido. Olha, tá fazendo um serviço, eu sou pintor, poxa vida, saiu uma tinta nova, saiu um jeito novo de pintar, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e hoje com as redes sociais, com plataformas de vídeo, a gente tem acesso a tantas novidades de uma forma tão rápida. Quem trabalha por conta própria tem que estar sempre aprendendo. Porque se ele não está sempre aprendendo, ele fica velho rápido. E aí chega o outro com uma inovação, com um produto diferente, com uma forma diferente de atender o cliente, toma seu cliente e você vai ficando para trás. Então é muito importante para quem, lá naquele comportamento empreendedor, que está lá, tem uma série do Pra Frente só disso, está falando muito sobre essa importância de não parar de aprender. Tem que aprender o tempo todo e aprender a vida inteira. Agora, para a gente já ir caminhar para a reta final do nosso bate-papo, Cris, eu quero te fazer a pergunta de $1 milhão. Nessa sua jornada de empreendedorismo, o que é que, não só nessa questão de precificação que a gente falou agora, mas qual o conselho que ninguém nunca te deu, mas que você daria hoje para quem está começando? De verdade, trabalhar por conta própria é um sacerdócio. Você abre mão de muitas coisas em troca de outras que são maravilhosas. Exige de mim mais horas de trabalho do que o normal? Sim. Muitas vezes eu estou trabalhando ainda enquanto amigos meus já estão se divertindo. Sim, é verdade. Mas eu desfruto de uma liberdade, eu desfruto de uma satisfação que é muito grande. Então, se eu puder compartilhar, não vou falar, não é a pretensão de ser um conselho, mas é a pretensão de ser uma experiência que eu estou dividindo aqui com vocês. Tem que ter muita paixão pelo que faz e tem que olhar os dois lados da moeda.
né? Tem as coisas que você vai abrir mão, com certeza, mas tem que olhar também as coisas que você recebe em troca, que são fantásticas e maravilhosas. Eu acho que quem teve experiência de trabalhar antes de uma Get Ninjas e agora ter a oportunidade de captar tanto cliente quanto a Get Ninjas pode oferecer, é uma oportunidade que ele tem de focar mais naquilo que é importante, que é atender bem o cliente, que é conseguir fidelizar o cliente para vender mais vezes para ele, é ter uma vida mais organizada. Eu acho que hoje a gente está, cada vez mais, a gente otimiza o tempo em função dessas facilidades e de parceiros como a Get Ninjas, parceiros como o Pra Frente, e isso nos permite a gente ter o lado bom, essa paixão que eu estou falando, de uma forma mais presente no dia a dia da gente. Então eu acho que é isso. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Cristiano Cordeiro. Que aula! Que aula! Cristiano, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quiser trocar uma ideia com você, onde te encontra? Estou à disposição. Eu tenho o Instagram, Cordeiro Cristiano com H, @Cordeiro Cristiano com H. Perfeito. Obrigado pela sua participação, por ter aí compartilhado. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Muito feliz de ter essa oportunidade aqui com você. Compartilhado com a gente a sua vivência, porque é difícil a gente escutar um bate-papo real, pé no chão sobre empreendedorismo e que direciona as pessoas para conteúdos de qualidade, para aquilo que realmente vai transformar a vida e o negócio de muitas pessoas que estão escutando a gente. E aí eu acho que vale lembrar aqui, gente, que a plataforma Vá Pra Frente é uma parceria aí da Fundação Dom Cabral com o Get Ninjas, que aí nós temos o objetivo de capacitar 10 mil profissionais da nossa plataforma dentro do Pra Frente. Então assim, se você quiser saber mais, não deixe de consultar lá o nosso site www.getninjas.com.br. Vai lá no Instagram também, @GetNinjas. E é isso, a gente se encontra aqui no próximo episódio. Muito obrigado pela sua participação, Cris. Muito obrigado você que tá aí do outro lado, que escutou a gente, e a gente se fala. Um abraço e até. Tchau! E aí, gostou do episódio de hoje? Então não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, se inscreva agora mesmo usando o seu aplicativo ou player favorito de podcasts. Ah, e não se esqueça, ative as notificações. E a gente se encontra aqui no próximo episódio do Pod Ninja.